Então, sejam todos bem-vindos novamente, turma. Vamos dar início agora oficial ao nosso papo. E, basicamente, essa ideia, não sei se todos vocês já conhecem esse quadro do Caio Ensina e do Temas, né? Se eu fosse você, basicamente é uma mentoria coletiva, exatamente com o significado que a frase revela, não é? Então, eu me coloco no lugar de vocês e passo a emitir opiniões a respeito do que eu faria se eu estivesse na pele de vocês em termos de preparação estratégica, tá? E hoje nós temos um desafio que é duplo, não é? Porque nós estamos diante de na verdade, 3 provas de PGS. Não está aí o Espírito Santo, mas o Espírito Santo entrou depois que a gente divulgou o evento. De toda forma, a gente vai mencionar alguma coisa de Espírito Santo aqui também hoje, tá? Mas o foco realmente será Tocantins e Mato Grosso. Beleza? Eu peço ainda que vocês, se possível, né, interajam comigo, me deem feedbacks, se possível, com áudio, tá? Para que a gente realmente faça desse momento uma conversa que vai durar aí em torno de talvez 50 minutos, mais ou menos, tá? Então, turma, basicamente é o seguinte, nós temos um grande desafio, não é, que é lidar com essas 3 procuradorias que estão com o edital aberto. Evidentemente, por uma questão cronológica, vocês vão ter que fazer opções, tá? Vocês já sabem disso, isso é trivial, mas o fato é que a gente está aqui para ajudar vocês a tomar uma decisão ou uma opção que faça mais sentido para a vida de vocês e para eu diria, para o tamanho da jornada que vocês já construíram até aqui, tá? Por quê? Porque são editais da mesma banca, porém são editais com bastante distinção, sobretudo em relação à prova, tá? Tocantins tem uma pegada, já adiantando aqui meu papo com vocês, né? Tem uma pegada mais leve, Mato Grosso, como diz aqui no Nordeste, o buraco é mais embaixo, tá? E no Mato Grosso, já vou adiantar para vocês, nós temos uma prova extremamente desafiadora, tá? Para quem fez Goiás, por exemplo, em 2021, me parece que vai ser algo um pouco similar com o que nós vimos em Goiás em 2021, tá? Provas complexas, muitas provas, e candidatos também muito bem preparados. Então, Mato Grosso realmente não é para amadores, tá? Então, meu papo com vocês, o edital vocês já viram, eu não vou traçar aspectos referentes ao edital, eu vou traçar, na verdade, alguns princípios pelos quais eu me guiaria se eu estivesse na pele de vocês, a depender exatamente de quem eu esteja, vamos dizer assim, incorporando, né? Se eu sou alguém mais iniciante ou se eu sou alguém mais avançado, beleza? De início, eu sempre faço isso, eu olho para as disciplinas, tá? Nós temos disciplinas bem parecidas, a banca é a mesma, como eu já salientei, vocês sabem disso, a quantidade de questões também é bastante similar, eu diria que núcleo duro, incluindo financeiro aí, está correspondendo a aproximadamente 60% da prova, o que é bom, tá? O que é bom. E aqui eu já digo para vocês que essas duas provas tendem a ser provas bastante institucionais, o que também é bom, ou seja, são provas que, no meu entender, irão cobrar aspectos bem de procuradorias mesmo, então prova com cara de procuradoria, porque este tem sido o padrão da FCC nas últimas provas, tem algum tempo, mas pelo menos a última prova que foi Goiás foi bastante acentuado esse padrão de procuradoria, tá? E essa tabela, junto com a tabela lá do Mato Grosso, revelam exatamente um peso grande para o nosso núcleo duro principal, que são as 4 disciplinas, ou 5 disciplinas, se financeiro fizer parte aí do primeiro grupo de disciplinas importantes, tá? Um outro aspecto ainda introdutório sobre a banca, tá? E falando aqui dos 2 concursos, portanto, já que a banca é a mesma, a FCC tradicionalmente é conhecida como uma banca de cobrança de lei seca de uma forma até eu diria caricatural, né? Assim, colocam a FCC como uma caricatura
da cobrança de lei seca, ou colocavam, tá? Isso até mais ou menos ali 2020, era muito clara essa característica da FCC, tá? De 2021 para cá, tá? Nós temos percebido uma aproximação maior da FCC com as demais bancas. Questões não apenas de conhecimento, mas também de conhecimento aplicado, e isso inclui o estudo de jurisprudência, ou melhor, a cobrança de jurisprudência. Então, eu diria que a FCC perdeu aquela caricatura que tinha de ser uma banca extremamente legalista, que cobrava ali um nãozinho, apagava um não e tornava a assertiva errada, e passou a ser uma banca um pouco mais inteligente, tá? E eu digo mais, as segundas fases de FCC, elas são até melhores do que Sebrasp. As provas dissertativas e práticas da FCC são provas muito boas. Boas no sentido do professor, né? Não do de vocês, porque são provas difíceis. Mas são boas no sentido de que são bem elaboradas, cobram conteúdo aplicado, prático, tá? E com correspondência institucional, o que é mais importante, tá? Então, este aspecto de FCC é bem interessante de vocês observarem. E isso já gera uma dúvida, inclusive, né? Os alunos dizem, pô, cara, tem poucas provas de FCC de procuradorias, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer questões lá no meu dia a dia? Duas opções. A primeira opção, a opção A, no meu entender, é fazer questões da banca, ainda que de outras carreiras. Então, eu procuraria ali provas, ou melhor, questões da banca FCC, independentemente da carreira, desde que, evidentemente, nivelado ali o patamar de cobrança. Então, sendo do mesmo nível, sendo do mesmo patamar de carreira, eu faria FCC abrindo aí, portanto, para além de procuradorias, tá? Uma outra opção é fazer de outras bancas provas ou questões de outras bancas mais atuais, porque, de novo, a FCC não tem feito muitas provas, daí porque talvez as provas e questões que vocês venham a encontrar sejam um pouco mais antigas. Então, isso nos impele a recomendar a feitura de questões de outras bancas. Caio, que bancas eu faria? Sinceramente, eu colocaria lá procuradorias estaduais e abriria banca. Então, veja, num primeiro filtro, eu fecho a banca e abro carreira, deixo a carreira aberta. E numa segunda tentativa, eu fecho a carreira, coloco procuradorias estaduais, tá? Estaduais, e deixo a banca aberta. E aí você faz Sebrasp, você faz GV, você faz de outras procuradorias aí próprias, inclusive São Paulo também, foi uma prova bastante institucionalizada, tá? Beleza, então este é um ponto. As disciplinas são parelhas com a distinção, turma, e essa distinção é muito, muito, muito relevante, de que a prova do Mato Grosso, ou melhor, o edital do Mato Grosso tem uma quantidade absurda de legislações estaduais, cerca de 80 legislações estaduais, e um bloco de disciplinas que vai cobrar a legislação estadual, para além das outras disciplinas que, com certeza, de modo difuso, vão ter ali pelo menos umas 10 questões de legislação estadual, além das 6 que estão destacadas. Então, esperem aí uma prova do Mato Grosso com muita legislação estadual. Eu diria não menos que 15 questões, tá? Aposto aí em 15 questões, pelo menos, de legislação estadual no Mato Grosso, o que é diferente do Tocantins. Acho que Tocantins vem um peso menor, tá, na legislação estadual. Vai cair legislação estadual? Com certeza, não tem dúvida. Mas não com esse peso todo. Aqui no Tocantins, acho que 10 menos, talvez 8 questões, 7 questões, tá? O que, como eu vou falar para vocês, me condiciona a recomendar o Tocantins, é um critério de recomendação do Tocantins para quem está mais no início da jornada, tá? Essa quantidade absurda de questões objetivas de legislação estadual é um ponto que aponta para quem está mais avançado. Por quê? Porque o cara vai ter 50 dias, 55 dias, que é o prazo que nós temos, para escolher.
E este cara que é mais avançado, ele não precisa escolher entre tantas disciplinas. Por quê? Porque a maioria dessas disciplinas e pontos do edital, ele já estudou. Logo, o escopo de possibilidades que ele deve escolher, quem é mais avançado, é mais restrito. Então, ele vai ter 55 dias para fazer ali legislação estadual e um ponto ou outro de uma disciplina ou outra que ele ainda não viu. E deixar ali mais ou menos 20 dias ou 15 dias para a revisão final de todas as outras disciplinas. Esse cara, ele está lá na frente, está lá no final. Ele acabou de passar no Piauí, acabou de passar nas últimas procuradorias, na primeira fase, e, portanto, ele está em nível simplesmente de revisão dessas quase todas as disciplinas, tá? Daqui para cá, esse cidadãozinho, ele tem condição de revisar. Daqui para cá, ele vai precisar estudar alguma coisa nova, tá? E, evidentemente, as legislações estaduais. Então, aqui eu já adianto meu papo com vocês, retomando o que eu afirmei no início da nossa live, o seguinte: Mato Grosso não é para amadores. Tá? São duas procuradorias muito boas em termos remuneratórios. Mato Grosso, inclusive, talvez seja a melhor procuradoria em termos remuneratórios do país. Tá? Na verdade, todas as carreiras de Estado do Mato Grosso são boas carreiras. Lá, para quem quer ser servidor público, parece ser o melhor Estado, tá? Mas esse critério, que é um critério, vamos dizer assim, pessoal, fora do concurso, que é a parte financeira, não pode ser o principal critério de escolha do caminho que você deve trilhar, tá? Você não vai dar uma de tio Patinhas e olhar só para o dinheiro, tá? Por quê? Porque você tem que tomar uma decisão que seja compatível com quem você é, olhando para a sua preparação. De novo, Mato Grosso não é para amadores, por várias razões. Por quê? Primeiro, já ressaltei, muitas legislações estaduais e vão cair em peso. Segundo, são 3 provas discursivas e uma prova oral. Então, o cara que acabou de tomar uma decisão sobre preparação para concurso, está ali, sei lá, 6 meses estudando, ou mesmo se é alguém que está até mais tempo estudando, mas ainda não obteve resultados iniciais, dificilmente você que ainda não teve nenhum resultado importante, dificilmente, eu não estou colocando isso como impossível, mas dificilmente você vai conseguir romper tantas barreiras no Mato Grosso. Tem uma primeira fase que vai ser complicada, com muita legislação estadual, tem uma segunda fase que são 3 provas discursivas e práticas, e você tem uma prova oral, tá? Então veja que o desafio é importante no Mato Grosso. Ao passo que no Tocantins, o que nós temos? Nós temos uma quantidade baixa, ou relativamente baixa, de legislação estadual, nós temos uma prova discursiva apenas, com uma questão, ou melhor, uma questão prática, sim, uma peça e um parecer, uma peça ou parecer, melhor dizendo, e 4 questões discursivas. E o concurso acaba aí. Então, você tem uma prova objetiva e uma prova discursiva e fim, tá? É o que eu costumo dizer. Tocantins, no formato que está, e este formato repetiu a última prova, na qual a gente teve uma leva importante de aprovados. O Tocantins, ele respeita quem é intermediário. Intermediário respeita quem ainda não teve resultados importantes na preparação, mas o Mato Grosso ele não respeita, tá? O Mato Grosso ele não vai respeitar quem é mais iniciante. De intermediário para iniciante ali, o negócio vai ser bastante complicado no Mato Grosso. Caio, eu sou iniciante, eu posso fazer as 2 provas, Mato Grosso e Tocantins? Cara, fazer até pode, mas eu julgo que em 50 dias, você sendo iniciante, conseguir focar em 2 editais é muito complicado, Então, se eu fosse iniciante, eu, Caio, materializando, né, o tema da nossa live, se eu fosse você, se eu tivesse ali bem no início da preparação, eu sequer faria Mato Grosso. Eu faria simplesmente o Tocantins. E ponto. Tá? Ah, mas é uma boa oportunidade.
Tá, mas você tem que olhar, assim, uma boa oportunidade para quem, não é? Não é, de novo, não é só olhar o cifrão do edital e imaginar que aqueles 50 mil reais que hoje, na média, um procurador lá do Mato Grosso, estou exagerando, mas eu acho que menos do que 45 ali não vai ser. Lá tem tanta verba indenizatória que acho que é mais de 40 mil que vai dar na média. Às vezes ainda não dá para chegar naquilo ali, tá? Então, eu faria Tocantins. Se eu fosse avançado por outro lado, não tem dúvida, eu faria as duas, focando no Mato Grosso. Por quê? Porque Mato Grosso tem uma data que é anterior ou pretérita ao Tocantins e me permite, em uma semana pós-Mato Grosso, pegar só a legislação estadual do Tocantins. Então, eu, sendo avançado, focaria Mato Grosso e na semana que distancia, né, que dista de Mato Grosso para o Tocantins, que é a semana do dia 27/10 até o dia 1º/11, eu pegaria só a legislação local do Tocantins. Tá? Então, a minha opção seria baseada nestes fatos, tá, turma? Em resumo, Mato Grosso é para quem é avançado, Tocantins é para quem é mais intermediário, para quem ainda não conquistou bons resultados. E lógico, se você é avançado, você tem mais, então você tem que fazer os dois, tem que fazer Mato Grosso, tem que fazer Tocantins. Não tem dúvidas. Tocantins também é uma boa procuradoria em termos remuneratórios, tá? Dúvidas, turma, em relação a esses pontos iniciais aqui sobre os quais nós conversamos? Elisa, você fala de onde, Elisa? Do Mato Grosso. Mato Grosso. Show de bola. Este é um aspecto importante. Oi? Este é um aspecto importante. O aspecto territorial é muito importante. Né? Você está em casa, lógico que você tem um apelo aí de ficar em casa, né? Eu tenho uma obrigação moral de fazer essa prova, né? Mas eu fico um pouco na dúvida quando os professores falam, e é visível que essa prova não é para iniciantes, e eu vou fazer as duas já adiantando aqui. O que é exatamente o iniciante, o intermediário? Porque às vezes eu acho que eu tô estudando há 1 ano e meio, mais ou menos, não é muito tempo. Acabei de fazer a segunda fase de Campinas, fui bem na prova de Campinas, mas na do Piauí eu já não fui bem, então Ó, eu eu, fico meio onde por eu este estou seu, nessa história. por este seu breve relato, eu já vou te dizer o seguinte: iniciante você não é, tá? Iniciante você não é. Tu deve estar do meio para o fim. Deve estar do meio para o fim. Amém. Basicamente, ó, que é o seguinte, aqui é como se fosse a jornada de vocês, né? A jornada dos pândegos. Como é que funciona isso aqui de modo bem didático? Quem está daqui para trás, não é? Vamos chamar de uma preparação pré-edital de base, pré-edital de base, é o cidadãozinho e a cidadãzinha que eu estou me referindo como iniciante, tá? Este cidadão aqui, ele não está, Elisa, preocupado com o edital. Ele não está em nível de reta final. Ele está preocupado em fazer base. E, portanto, ele faz escolhas aqui de ferramentas destinadas à compreensão e não propriamente à memorização. Então, este cidadãozinho aqui, ele tem uma cabeça de médio prazo, ele não está interessado nos próximos 50 dias, tá? Ele está interessado numa preparação de base. Este cidadão aqui, ele tem uma necessidade de compreensão, não propriamente de memorização. Aqui, ele está estudando doutrinas iniciais, então, doutrina é a principal ferramenta dele. Ele usa a lei seca tão somente como ferramenta para acompanhar a doutrina. E aqui, ele tem uma obrigação de compreender jurisprudência e, portanto, ele tem que estudar jurisprudência comentada e de forma até semanal. Tá? Esse cara aqui, de novo, ele está pensando no próximo ano. É o cara que está dizendo assim, bom, em 2026 será o meu ano. Eu posso até fazer provas, mas o fazer provas nessa fase é um fazer provas como meio e não como fim. É o fazer provas para encorpar, para ganhar bagagem, para ganhar rodagem.
não é fazer provas imaginando já um bom resultado, ou um resultado de aprovação. Então, ele coloca as provas no meio do caminho. Já este cidadãozinho aqui, do outro lado, que é intermediário mais ou mais avançado, isso aqui varia, né, um contínuo, este cidadãozinho aqui é um cidadão de reta final, ele é um cidadão que tem muitas condições de revisão, e, portanto, ele tem material de revisão, então ele dá um ok no material de revisão, porque ele já leu no pré-edital, ele já leu bastante doutrina, então ele montou ali o materialzinho dele de revisão, com grifos, com anotações, etc. e tal. A principal ferramenta desse cidadão aqui é a lei seca, não tem dúvidas. Melhor, como lei seca, questões, melhor ainda. A jurisprudência que ele estuda é uma jurisprudência que basta ele memorizar, então é uma jurisprudência bastando a tese. Tá? Ele não está tão preocupado mais com compreensão, por outro lado, ele está muito preocupado com memorização. Este cidadãozinho aqui, ele já está muito bem no núcleo duro 1, então as 4 disciplinas principais ele já estudou de forma completa, tá? Agora que eu estou vendo, não está arriscando a tela aí para vocês, é? Acabou de parar o compartilhamento na hora que você estava falando do segundo cidadãozinho. Pois é, Eu eu não ia quis tentar interromper. fazer, mas espera aí que vai dar certo, que eu já arrisquei um bocado. Agora que eu olhei aqui para vocês. Agora foi Aí de novo. voltou. Uhum. Este cidadão aqui, ó, portanto, só fazendo uma revisão, ele é um cara de reta final, está preocupado com revisão, tem material de revisão, a principal ferramenta dele aqui é a lei seca, e melhor, acompanhada de questões, a jurisprudência aqui, ele só memoriza as teses, não tem problema nenhum, e no núcleo duro, as 4 disciplinas principais, constitucional, administrativo, tributário, processo civil e fazenda, ele já está muito bem, ele já leu tudo que ele tinha de lei de doutrina do núcleo duro 1, ele leu. Então, veja, este cara aqui, que é intermediário avançado, ele não vai chegar no reta final do Mato Grosso, agora eu vou estudar controle de constitucionalidade. Pô, no way. Não dá. Você vai, num reta final de 50 dias, você vai perder uma semana para estudar controle de constitucionalidade. Não dá. Então, eu pressuponho que você que está num reta final desse, já está nesse nível aqui, ó. Isso aqui ele já matou. O núcleo duro 2, preferencialmente, ele já tá morto ou muito próximo, e está faltando tão somente as últimas disciplinas, que seria um núcleo duro 3, vamos dizer assim, né? Esse núcleo duro 2, basicamente, é financeiro, civil, e na minha classificação, ambiental. Aqui varia de professor para professor. Né? No 4 ficaria empresarial, trabalho, processo de trabalho e previdenciário. Tá? E é mais ou menos isso. Então, esse cidadão aqui, ele já matou um, já matou o 2, ou está muito próximo de matar o 2, e está faltando ali um 3, e olhe lá, porque o 3 ele já avançou também. Aqui o foco dele realmente é pegar, vou até colocar em vermelho, porque pode ser o teu caso, pegar as especificidades do edital. Lei seca, ou melhor, lei local principalmente. Lei local, pontos específicos do edital, que você ainda não viu. Tá? Este cidadãozinho aqui, se ele entrar no reta final, ele vai ficar doido. Esse aqui, ele vai ficar doido. Por quê? Porque ele não tem condição de revisão. Ele não tem como revisar controle de constitucionalidade em um dia. Não dá. Ele não tem como revisar financeiro em 4 dias ou em 3 dias. Não dá. Ele não tem condição. Esse cara aqui é um cara defensivo. Ele tem que olhar para o próximo ano. Tá? Professor, mas eu sou iniciante e ainda assim eu quero fazer uma dessas 2 provas. Já disse para você, faça Tocantins. Tocantins vai te respeitar minimamente. Tocantins vai te respeitar minimamente. Mato Grosso não vai te respeitar. Mato Grosso, a pancada vai ser grande e forte, porque Mato Grosso vai ser uma prova, eu diria, complexa em vários aspectos. O conteúdo vai ser difícil, já é um conteúdo difícil, porque tem mais de 80 legislações locais, e isso, se você quiser fazer uma boa preparação, vai consumir quase que integralmente teu reta final, a gente tem 50 dias, não é possível, eu acho, ler as 83 legislações estaduais, eu acho, que tem isso,
também não é recomendável, eu não leria tudo, me colocando na pele de vocês, mas pelo menos metade dessa legislação você tem que estudar. E metade já é muito. Metade eu estou falando de quase 45, ou um pouco mais ali de 40 legislações locais, tá? Beleza? Um ponto também importante desse quadro aqui, Elisa, só para deixar também até mais claro para ti, isso é quase que um parêntese da nossa live aqui, não é preto no branco. Não é preto no branco. Você pode ser iniciante numa disciplina e você pode ser avançada em outras. Então, pode ser que, sei lá, em previdenciário tu seja iniciante e, portanto, tu teria que ler uma doutrina, se a gente estivesse falando de uma condição temporal, cronológica possível. E tu pode ser super avançada no núcleo duro 1, bastando tu fazer questões e ficar revisando lei seca. Satisfaz. Então, você dosa, eu diria, as ferramentas conforme você esteja posicionado nesta jornada aqui e em cada uma das disciplinas do edital. Tá? Pode ser que tu nunca tenha estudado trabalho, processo de trabalho, e, portanto, precise dar uma atenção maior a isso durante a tua preparação, tá? O que mais, turma? O que vocês têm mais de dúvidas aí? Dúvidas sobre o conteúdo programático dos 2 concursos? Eu achei super interessante esse ponto aqui, e até um ponto também é um ponto de louvor, eu diria, da prova de vocês, essa história dos princípios institucionais. Acho bem legal isso aqui, e já vou dizer para vocês que eu acho que isso aqui vai se dividir em dois blocos de questões, tá? Vai ser um bloco de legislação local, talvez ali 4 questões de legislação local e 2 questões de jurisprudência, abordando fazenda pública, abordando o princípio da unicidade, abordando as prerrogativas da fazenda, enfim. Acho que vai ser mais ou menos o desenho dessa prova aqui. Tá? O que mais? Tocantins teve mudança. Trabalho, processo de trabalho, são 7 cada uma. Ah, é verdade, teve essa mudança aqui. Eu peguei o edital original, desculpa. Tocantins acho que menos, viu, Iraci? Em termos de legislação local, 10 menos, diria ali, beirando 10, de 8 a 10. Tá? De 8 a 10. Um outro ponto, galera, é o Espírito Santo. Não está aqui no nosso papo formalmente, mas é bom que nós conversemos sobre, porque o Espírito Santo, você tem que amar muito, né? Essa escolha, porque ela vai te impedir de fazer as demais. Espírito Santo casa com... Deixa eu lembrar aqui. Espírito Santo casa com quem é? Com Tocantins na primeira fase. E na segunda fase do Mato Grosso, a data também choca. Então, se você escolher Tocantins, Espírito Santo, você vai fazer só Espírito Santo. Ponto positivo, a concorrência do Espírito Santo deve ser baixíssima. Tá? Acho que vai ser bem baixa. A concorrência para o Espírito Santo. Talvez é uma das mais baixas concorrências em termos numéricos, tá? Que nós vamos ter aí nos próximos anos. Mas também a quantidade de vagas é baixa, tá? E eu diria assim, em termos de complexidade, Espírito Santo tende também a respeitar alguém que seja mais intermediário, iniciante. É uma prova que você resolve num final de semana. Então, eu acho isso super positivo, tá? Você fazer a objetiva e a discursiva ali no mesmo final de semana, tendo a oportunidade, portanto, de se submeter a uma prova discursiva, ainda que ela não venha a ser corrigida, é uma experiência bacana para quem está realmente no zero. O cara de extensivo, 2 meses de estudo, talvez eu até indicaria mais o Espírito Santo do que propriamente o Tocantins. Até porque mesmo o Espírito Santo é Sebrasp, que pelo menos no Nordeste é a banca que vai dominar, que está dominando, na verdade, né? FCC tem lampejos, assim, foi Goiás, Mato Grosso, Tocantins, mas são poucas as federações que fazem uso da FCC, é mais Sebrasp mesmo. Portanto,
colocando um asterisco aí para você que é mais iniciante, olhe com carinho, com cuidado, o Espírito Santo, que também tem pouquíssimas legislações estaduais, acho que menos do que 5 legislações estaduais, tá? Então, é uma super prova, boa de fazer, tá? Para quem é mais iniciante. Beleza, Pândegos? Dúvidas? Caio, eu estou em dúvida em relação ao Tocantins e Espírito Santo, porque fiz a segunda fase da PGE do Piauí, seria a continuação de um estudo que eu já estava fazendo para a discursiva CESP também, mas são pouquíssimas vagas. E, Fernanda, eu olharia assim, se fosse para olhar as vagas do edital, realmente é muito desestimulante, tá? Mas eu olharia, e aqui eu não tenho de cabeça essa informação, tu pode até me dar, eu olharia para a quantidade de vagas, de cargos vagos, e para a quantidade de provas discursivas que vão ser corrigidas. Se vocês têm essa informação, pode até me dar aqui. Lá no Espírito Santo vão finalizar quantos no final da lista? Tem previsão de cadastro de reserva lá? Me lembrem que eu não olhei o edital hoje. Não estou lembrando aqui. Eu acho que são quase 100, Caio, que vão na ampla concorrência. São quase 100. Na correção da discursiva. Mas eu vi alguns professores falando que só tem uns 4 cargos vagos lá, eu não tenho certeza. Rapaz, são muitos poucos, então, viu? Muito poucos. Um vai vagar agora, que é o do Lucas. Lucas da Dalto. Que um fuxico para vocês, ele passou agora para cartório também, segundo lugar lá no Pernambuco. Então ele vai possivelmente sair da carreira. Mas realmente são poucas vagas. Isso é um pouco mais desestimulante. Me digam outra coisa. O que choca do Espírito Santo com o Mato Grosso? É a segunda fase do Mato Grosso? Com a oral. A segunda fase do Espírito Santo Do com a Mato oral do Mato Grosso. Grosso. Não, eu acho que é o contrário, né? A segunda fase do Mato Grosso com a oral do Espírito Santo. É isso. É isso aí, é verdade. É isso aí. É isso aí. Então, eu acho que vale fazer a discursiva do Mato Grosso, acho que vale. Aliás, acho que vale fazer a discursiva, não, acho que vale fazer a objetiva. Se você passar, obviamente tem que fazer a discursiva do Mato Grosso para ter a opção final. Viu, Fernanda? Acho que você está acertada nesse sentido. Vai seguindo as duas. Quando chegar o momento de optar, aí você vê, bom, porra, eu estou super bem no Mato Grosso. Eu vou preferir seguir no Mato Grosso do que com a oral do Espírito Santo, porque eu estou lá em 80 e são 2 vagas. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Tá? Então, é uma opção também. Mas fico pensando se não compensa mais fazer o TO em vez do Espírito Santo. Rapaz, você que já está mais intermediária, porque tu disseste aqui para mim que tu passou em alguma coisa. PGE do Piauí, que foi uma super prova objetiva, difícil. Então, se tu passou no Piauí, tu já está mais intermediária mesmo, e acho que Tocantins, vamos falar aqui agora de possibilidade de nomeação, que é o que importa, né? Não adianta você estar lá com o nome bonitinho e ficar lá com o nome sem qualquer perspectiva de nomeação. Tocantins, por este aspecto de nomeação, de ter uma carreira, boa carreira, por sinal, seria melhor do que o Espírito Santo. Para ti, Fernanda, seria melhor. Eu só recomendaria o Espírito Santo para quem tivesse mais para o início da jornada. Tá? Eu até posso fazer aqui uma esquematização. Eu posso fazer assim, ó. Voltar aqui com a jornada do Pândego. Vamos colocar aqui o seguinte. Para cá, né? Para cá é mais iniciante. Para cá é mais avançado. Eu farei o seguinte, ó. Você, que é um Pândego mais inicial, você faz PGE Espírito Santo. Se você já é um pouquinho mais avançado, para médio ali adiante, PGE TO. E se você já é um bichão, bem avançado, já está passando, PGE MT em termos de foco.
PGE, MT em termos de foco, porque mesmo quem está mais avançado, como por exemplo o Mato Grosso, ele vai ter que fazer, eu recomendo pelo menos, que façam o Tocantins, tá? Então, quem é mais avançado vai fazer PGE, MT e vai fazer também, por possibilidade cronológica, de bônus, PGE, TO, tá? PGE, TO. Este cidadãozinho que está aqui, ele vai fazer PGE-TO e pode fazer MT, mas o foco dele tem que ser TO, tá? Fernanda Monteiro levantou a mão. Vai lá, Fernanda. Caio, boa noite. Então, eu estava pensando em fazer Espírito Santo, mas por quê? É SESC, eu já estava estudando muito para a SESC, por causa da PGE Piauí, né? Eu passei na primeira fase, fiz a discursiva recentemente, né? Foi há 2 semanas, mas o estalo de Tocantins e Mato Grosso saiu antes. Então, eu já estava na cabeça que ia fazer Mato Grosso e Tocantins. Mas fiquei com vontade de fazer Espírito Santo. Cara, vontade assim, só se eu fosse o Albieri, né? Para te fazer 2 clones teus e colocar um em cada estado. Mas o que você tem que fazer, assim, sendo bem sincero, Fernando, eu, no teu lugar, eu esqueceria o Espírito Santo. Ah, mas eu estava estudando Sebrasp. Cara, o que tu estudou Sebrasp, tu acha que tu não vai aproveitar para essas 2 provas? Tocantins e Mato Grosso? Acho que vai. Tá? É como eu disse, FCC, lógico, a carga jurisprudencial não tem dúvida, Sebrasp é maior, mas que vai cobrar a jurisprudência não tem dúvida. Não tem dúvida, vai cobrar sim, tanto Tocantins como Mato Grosso. E em termos de resolver a vida, vamos chamar eixo, um critério importante, o critério resolver a vida, Tocantins ele se mostra melhor para ti, tá? Tocantins se mostra melhor, tem mais vagas, o histórico do Tocantins é respeitar intermediários, o último concurso foi assim, eu tive muitos alunos intermediários que fizeram uma super prova lá e hoje são procuradores do Tocantins, pessoas que não estavam passando ainda, mas que conseguiram já assim resolver a vida no Tocantins. E outra, se tu fizer Espírito Santo, tu vai ter que tomar uma escolha trágica lá na frente. Pois é. Então, tu pode estar criando um problema. Tá? Pode estar criando um problema. Ainda mais você que já está mais avançado, passando em objetivos, eu acho que seria muito frustrante tu ter que tomar essa decisão. Porra, eu estou numa oral do Espírito Santo e estou numa discursiva do Mato Grosso. O que eu vou fazer da minha vida? Você estaria criando um problema. Eu realmente esqueceria o Espírito Santo no seu lugar, faria Tocantins e Mato Grosso. Tá bom. Obrigada, Caio. Faz todo sentido. Iraci. Caio, tá escutando? Tô sim. Uma dúvida. O aluno que já está ali no intermediário, indo para o avançado, mas não tem aprovações, e nesse momento tem o Espírito Santo e Tocantins, só que em razão do trabalho ele não vai conseguir fazer o Tocantins, aquele reta final de respeito. Você continua que ele tem que tentar o Tocantins ou já seria melhor o Espírito Santo? Eu ainda ficaria no Tocantins, viu, Iraci? Eu ainda ficaria no Tocantins, sabe? Porque, de novo, o Espírito Santo, com essa informação que vocês me deram de 4 cargos vagos, porra, é muito pouco. Eu não sei nem por que abriu o concurso, sendo bem sincero com vocês. Como é que você abre um concurso, movimenta, sei lá, uma porrada de dinheiro para nomear 4 pessoas em 4 anos? Não estou nem falando de nomear 4 de uma vez, não. É nos 4 anos. Porque dificilmente nós vamos ter uma lei que amplie, não sei, né? Também não conheço a realidade do Estado. Mas uma lei que crie novos cargos, é pouco provável. Então, eu realmente, vou dizer para vocês, eu só faria Espírito Santo, de novo, se eu estivesse neste estágio de preparação mais inicial, colocando a prova não como fim, mas como um meio de preparação, para encorpar a preparação, ter experiência Sebrasp, ter experiência de segunda fase, ou por um apelo geográfico. Porra, eu sou do Espírito Santo, ou sou próximo do Espírito Santo, e por um apelo geográfico eu tenho que valorizar o Espírito Santo. Aí tudo bem, é uma questão pessoal, tá? Mas caminhou um pouquinho nessa jornada aí, eu já saio do Espírito Santo e vou tendendo para TO, viu, Iraci? E no teu caso específico, que eu conheço, já vou te dizer que eu faria TO.
Obrigado, Caio. Oi, Elisa. Professor, então, uma dúvida aqui entrando na ideia da live do Se Eu Fosse Você, né? O que você faria em questão de divisão de tempo, considerando essa preparação já do intermediário adiante, em relação a essas ferramentas? Porque é exatamente isso que eu estou priorizando agora, é lei seca, jurisprudência e resolução de questões. E considerando esse perfil FCC de procuradoria, né, que é bem diferente do perfil FCC de tribunal, o que você acha que seria mais importante, dedicar mais ou Boa. menos tempo, além, é claro, da lei local, né? Boa. Este é o nosso último ponto da nossa live aqui. Que bom que você já fez o link. Desculpa se eu atropelei, então. Não, na verdade foi a hora certa. Foi a hora certa. Oi, falar do Albieri denuncia a idade, viu? Eu não sei se eu tô feliz ou triste por ter entendido Rapaz, a eu fiz uma referência. piada, eu não sei nem se vocês entenderam, né? Só tu que entendeu o que eu vi aí. Pegar essa referência é para quem tá passado de 30 e com dor nas costas É já. verdade, é verdade. Então vamos lá, eu vou falar aqui de um reta final ideal, né? Quem já é meu aluno já sabe mais ou menos como é que eu organizo. Vou até mostrar para vocês aqui. Não sei se aqui tem alguém, mas devem ter. De primeiro eu vou fazer aqui no quadro, depois eu vou mostrar como é que fica isso aqui numa planilha, tá? Já eu te passo a palavra, Isadora. Seguinte, nós temos aqui mais ou menos 55 dias a 60 dias, vamos colocar 60 dias aqui, na reta final de 60 dias. Tá? Então aqui dia 1, dia 60. Eu estou falando para pessoas intermediárias avançadas. Já vou logo fazer esse recorte, porque neste prazo eu sequer tenho condições de pensar em outro tipo de preparação que não seja esse. Então, é intermediário mais aqui, tá? Já até falando mais até avançado mesmo. Então, eu já vou fazer algumas pressuposições diante deste recorte subjetivo ou na pessoa do candidato sobre o qual eu estou falando aqui. Eu sempre começo organizando reta final de trás para frente, tá? Eu vejo quantos dias eu tenho e quantos dias eu vou reservar, tá, para a minha revisão final. Em 60 dias, me parece que aqui 15, ou melhor, para ficar exato, né, em termos de semanas, vamos colocar aqui 14 a 21 dias finais que eu não vou mexer. Então, esses 14 a 21 dias ali, eu vou deixar reservados. Vou já te dizer para quê, tá? Mas, por enquanto, guarda que as tuas 2 semanas ou as tuas 3 últimas semanas, elas são quase que intocáveis, tá? Ou são quase, vamos dizer assim, inflexíveis para conteúdos novos. Aqui nós vamos reservar para fazer um tipo de atividade que eu vou já te dizer qual é, tá? Mas deixa reservado lá. Portanto, sobram aqui algo como 40 a 47 dias, mais ou menos, né? 42 a 47 dias, não sei se eu estou fazendo a conta correta, mas deve ser aqui, vamos colocar aqui, de 42 a 49 dias. Não sei nem se essa conta está correta, não, acho que não. Está errado, estou ruim de matemática, né? Aqui vai sobrar 40 dias ou menos. Vai sobrar 40 dias, mais ou menos, aqui. 40 dias ou 47 dias, né? Vai depender do tamanho da reserva que nós deixamos ali para o final. Então, eu vou dividir esse reta final de vocês, inclusive não tá, estou vendo aqui que não está arriscando, deixa eu voltar aqui. Não sei por que está parando hoje. Voltou? Voltou, né? Então, 40 a 47 dias nesse primeiro momento, de 14 a 21 dias nesse segundo momento. Neste primeiro momento aqui, é um momento de muito conteúdo novo, Elisa, muito conteúdo novo. Aqui são os pontos do edital que tu já mapeou, que tu olhou e viu, porra, aqui em constitucional tá faltando isso, em administrativo tá faltando essas leis, em legislação, sei lá, local tá faltando todas as leis, evidentemente.
em processo civil está faltando essas leis, em previdenciário está faltando essa. Então, este primeiro momento, esses 40 dias ou 47 dias, é para conteúdo novo. Conteúdo novo. E este conteúdo novo, prioritariamente, é um conteúdo legislativo. Tá? Então, o que eu faria, já falando aqui da preparação ideal? Eu olharia cada disciplina do edital, extrairia de cada disciplina do edital as leis de cada uma dessas disciplinas, e eu olharia para essas leis fazendo quase que um checkbox naquelas que eu já estudei, deixando para estudar neste período as que eu ainda não estudei. Tá? Então, aqui é para conteúdo novo. Aqui é tratorar conteúdo novo. Prioritariamente legislativo, mas também pode ser que exista um buraco jurisprudencial, ou pode ser que exista algum buraco doutrinário. Vou chamar doutrinário aqui e vou dizer para vocês o seguinte: este buraco doutrinário é quase que irrelevante, só se for realmente um tema que você, faltou esse tema, do tipo, sei lá, faltou estudar atos administrativos. Não é para acontecer. Por quê? Porque você é intermediário avançado, lógico que você já estudou atos administrativos. Mas vamos dizer que tenha faltado. Então, é um tema que não dá para ficar fora. Tá? E, de novo, aqui é em nível de revisão. Tá? O grande foco realmente é legislativo e de leis que ainda não tenham aparecido. Jurisprudência, tem alguma relevância? Tem alguma relevância, não tanto quanto o Sebrasp, mas tem. Então, eu estudaria, teria ali uma condição, se eu não estudei ainda, teria uma condição de estudar pelo menos a jurisprudência do núcleo duro dos últimos 2 anos e meio, 25, 24, 23. Então, jurisprudência de constitucional, administrativo, tributário, processo civil, eu veria esses 3 anos, tá? Núcleo duro, últimos 3 anos. Eu também faria aqui, tá? Últimos 3 anos, entenda, 25, 24, 23. Não dá exatamente 3 anos, mas dá ali quase que 3 anos. Então, aqui é conteúdo novo nesses 40 dias, fazendo esse recorte de ferramentas que eu estou pontuando para ti. Eu gosto, Elisa, de sempre associar, tá, a legislação com questões. Então, o combo aqui é legislação, deixa eu puxar aqui para algum lugar, mais questões de fixação. Tá? Questões de fixação. Essas questões de fixação são questões que você resolve logo após estudar uma legislação. Tá? Então, estudou a legislação, fez ali algumas questões, não tantas, mas fez algumas questões, 20 questões, 25 questões, para fixar. Ah, professor, mas meu índice vai dar muito alto, porque eu acabei de estudar o conteúdo. Tu está preocupado com o índice que vai dar alto ou está preocupado em fixar? Então, esquece esse negócio, essa nutelagem de ficar preocupado com a marca do QC, o que o QC está te dizendo, e foca em aprender, tá? A ideia aqui é fixação. Então, fez legislação, fez questão de fixação. E, de novo, foco em conteúdo novo, prioritariamente legislativo. Já nos últimos 14 a 21 dias, o que nós temos aqui? Aqui, neste momento, é o que eu costumo dizer, Elise e demais, que é neste momento aqui que a gente separa o homem do menino, tá? Por quê? Porque neste momento aqui é onde nós temos que tomar uma decisão. De hoje em diante, eu não estudo mais conteúdo novo. De hoje em diante, os meus 14 dias finais, os meus 21 dias finais, a depender do quanto de margem você tenha, eu vou simplesmente revisar, tá? Então, essa reserva final de 2 semanas ou de 3 semanas, acho até que o ideal será de 2 semanas, porque o reta final está muito curto, então, realmente, vai ficar 47 dias para conteúdo novo e 14 dias, mais ou menos, para revisão, acho que vai ser assim, eu vou gastar esses 14 dias
quase que integralmente, vamos colocar aqui 90% com revisão. Tá? Revisão do quê? De tudo. Aqui não tem jeito, é a revisão de todas as disciplinas que você vai ser submetido na sua prova, e lógico que você vai ter que fazer escolhas de revisão em termos de ferramentas. Uma revisão ideal, vou dizer para vocês como é que faz uma revisão ideal. Primeiro, revisão do material. Segundo, revisão da lei. Terceiro, revisão da jurisprudência. Quarto, fazer questões. Tu acha que em 14 dias tu vai executar 4 ferramentas para cada disciplina do edital? Impossível. Impossível. Tá? Então, esta revisão final, ela tem que ser muito estratégica. E a estratégia mais aguçada que você tem que tomar é na escolha das ferramentas, por disciplina. Tá? Vai ter questão, ou melhor, vai ter disciplina que você vai simplesmente fazer 50 questões e tá bom demais. Porque é uma disciplina que você tem segurança, o teu índice de acerto é um índice de acerto alto, sempre performa 80%, 90%, então não preciso percorrer todas as ferramentas de reta final. Eu vou gastar uma tarde com essa disciplina. Tá? Então eu coloco lá, uma tarde neste período de 14 dias para revisar ambiental, fazer 50 questões. Ponto final. The end. Finalizou. Tchau. Por outro lado, pode ser que você precise percorrer mais ferramentas. Porra, em constitucional, embora seja núcleo duro, eu sempre tenho tomado bomba. Então, eu vou ter que revisar, pelo menos, a parte inicial de teoria da Constituição, norma constitucional, hermenêutica, poder constituinte. Vou revisar poderes e vou revisar controle de constitucionalidade, folheando o meu material. E depois eu vou fazer ali uma bateria de 100 questões de constitucional. Eu estou canalizando mais energia em constitucional, portanto, primeiro porque é uma disciplina grande, muitas questões. Segundo, porque eu, me conhecendo, tenho um histórico de deslizar em constitucional, a despeito de ser uma matéria do núcleo duro. Logo, eu vou gastar em constitucional 2 dias. Em um universo de 14 dias, 2 a 3 dias, é uma garfada grande. Tá? Eu estou dando só um exemplo aqui de constitucional. Então, aqui, nesta revisão, você vai precisar fazer escolhas. Tá? Escolhas de ferramentas. Outro princípio dessa revisão, tem que percorrer todas as disciplinas, independentemente do grau de energia que você vai gastar. Pode ser que você gaste um mínimo de energia, como eu falei para vocês, fazendo 50 questões e acabou. Pode ser que você gaste muita energia, mas você vai ter que ter contato nesses últimos 14 dias, você vai ter que ter contato com todas as disciplinas. Contato tem que ter com todas, não adianta. Tá? Do mínimo ao máximo, mais tem que ter com todas. E aqui você pode adotar, tá, 2 formas também de fazer a revisão. Uma invertida e uma direta, ou tradicional. Tá? A maioria das disciplinas você vai fazer uma revisão invertida. O que é uma revisão invertida? Você vai começar com questões e só depois, eventualmente, em caso de necessidade, é que você volta para o material para corrigir. Tá? Então, parte das questões e depois faz a correção com o material. De novo, esta vai ser a regra nesses últimos 14 dias. E eu, Caio, só indico fazer questões dessa forma no reta final e nestes últimos 14 dias. Essa tática de, vou estudar por questões, isso aí só faz sentido aqui, para mim. Tá? Não faz sentido para o cara que acabou de começar a estudar e está lá fazendo questões a todo e é um assunto que ele nunca viu na vida. Não faz o menor sentido. Mas aqui faz. E aqui você tem ganhos absurdos de pontuação. Tá? Aqui eu já vi aluno sair de 60 para 70 e 70 e mais só com esses 14 dias. Então, isso aqui é absurdo. Isso aqui é poderoso. Tá? E algumas poucas disciplinas você vai fazer uma revisão direta ou tradicional, que é pegar o material e depois fazer as questões. Você só vai fazer isso em caso de uma insegurança muito acentuada. Então, faz tempo que eu tento aprender ali financeiro, mas nunca vai, e eu acho que se eu pegar questões sem dar uma revisada antes,
vai dar ruim. Então, eu vou revisar primeiro o material e depois fazer questões. Tranquilo, é possível, de forma excepcional, porque nestes últimos 14 dias, a resolução de questões, como regra, tem que ser invertida. Tá? Então, de modo esquematizado, Elisa, primeiros 47 dias, conteúdos novos e, preferencialmente, legislativos, cuidado só para olhar para a jurisprudência dos últimos 3 anos do núcleo duro, tá? Eu até avançaria, se você já estiver bem nisso, não esquece de olhar também júris de civil, júris de ambiental, tá? Civil, principalmente, cai muito em jurisprudência. Se tiver bem, se der tempo, faz isso também. E nos últimos 14 dias, revisão desta forma que eu estou mencionando. Só um detalhe, veja que eu reservei 90% desse período de 14 dias para revisão. Sobraram, portanto, 10%. E esses 10% eu faço o quê? Esses 10% você deixa para algum conteúdo novo pequeno. Ah, é uma leizinha pequena, é uma resolução da PGE sobre conciliação e mediação. Eu acho que eu vou deixar essa normativa para a véspera de prova. Beleza, não tem problema. Então, esses 10% você pode usar de conteúdo novo, porém pequeno. Porém pequeno. Pode ser uma lei pequena, pode ser um tema pequeno. Tá? Uma lei pequena, um tema pequeno. Então, reta final é mais ou menos isso aí. Eu fiz, antes de passar a palavra aí para a Isadora, eu geralmente faço, Elisa, não sei se você já foi aluna nossa, mas eu geralmente faço os nossos retas finais com essa estrutura. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui da PGE do Piauí. A estrutura de organização, não é, das metas, tá? Deixa eu jogar isso aqui para cá. Ó, que é mais ou menos o que eu fiz, ó. Foi o que eu fiz nas primeiras semanas. Conteúdo novo, geralmente o que a galera não tem, legislação local e disciplinas ali esquisitas, como econômico, agrário, etc e tal. Isso nas primeiras semanas. Na segunda semana, lá eu tive a oportunidade, porque tinha mais semanas, de fazer uma revisão ainda que rápida do núcleo duro, de 2 semanas. E no final, que eu falei para vocês, ó, terceiro bloco, revisão geral. Aqui eu reservei também 14 dias, coloquei muitas questões, leis pequenas, ó, coloquei também nos 10% que eu falei para vocês, leis pequenas, e muitas questões para fazer revisão invertida. Aqui na última semana eu coloquei 70 questões por dia, mais ou menos, tá? Então, a estrutura das metas, e isso vai se repetir aqui no reta final, no reta final do Mato Grosso e do Tocantins, vai ser organizado basicamente da forma como eu estou mencionando aqui para vocês, tá? 60 dias, 14 dias finais ali de revisão e 45 dias, 47 dias para conteúdos novos, legislativos, sobretudo. PDFs aqui realmente são PDFs mais rápidos e de temas que precisam ser estudados por PDF, como, por exemplo, benefício previdenciário, que é uma disciplina, né, previdenciário, que eu prefiro me furtar de estudar aquelas 2 leis, porque eu acho uma merda aquelas 2 leis de previdenciário. Então, eu prefiro ler o PDF do que propriamente ler aquelas 2 leis. Tá? Ah, professor, mas quer um aspecto específico da lei. Ok, está no meu gerenciamento de risco, eu não sou alguém muito vaidoso, eu não preciso tirar 10, basta que eu tire 80 e tá bom, vou errar 20, e das 20 que eu vou errar essa de previdenciário específica. Tá? É mais ou menos isso. Beleza? Dúvidas? Professor, só para arrematar essa questão, antes de passar para a Isadora, que carga horária que vocês imaginam que para cumprir esse cronograma é preciso por dia? Porque, né, trabalhando dá um desespero de ver tanta coisa. É verdade, olha, que excelente pergunta. A carga horária, ela é fundamental em reta final. Você tem que fazer, como diz aqui no Nordeste, né? Você tem que fazer das tripas coração. O que isso significa? Significa que tu vai ter que dar um jeito de aumentar a tua carga horária. Tá? Trabalho. Vê se tem férias. Não tem férias.
Vê se adoece, bota um atestado. Tô brincando. Tô brincando. Dorme um pouco menos, porém no limite do que você consegue. Eu tenho uma aluna que, não sei nem se ela está aqui, ela me perguntou, professor, o que você acha de eu dormir menos? Dormir de 4 horas por dia? Eu disse, não, só se você quiser enlouquecer, porque aí não dá, né? O sono é tão importante quanto o estudo. Inclusive, eu tô de férias até quinta-feira que vem, então eu tô dando, assim, a vida até quinta-feira que vem para ver se eu mato pelo menos legislação local uma vez, uma leitura, e aí Olha, eu vou depois te vai dizer, com ó, Deus. nestes 40 e poucos dias, uma carga horária bacana, 6 horas, 4 horas, cumprível, vamos dizer assim, 4 horas, passa tirando 7, tá? Reta final, tô falando de reta final. Pô, tu quer ir por reta final com menos de 4 horas por dia? Tá muito pouco, tá? 4 horas passa tirando 7, nestes primeiros 47 dias. 6 horas, bacana, legal. E nas últimas 2 semanas, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Aí eu, eu sempre recomendo ali 2 turnos, viu? Nos últimos 14 dias, se Não não... adoecei, não é nem de brincadeira. Não, 2 turnos. Pô, estudar 2 turnos faltando uma semana para a prova é básico, tá? É que trabalho é trabalho, né? É Trabalho, às complicado, vezes tem mas assim, filho eu tô também, dando a né? vida, eu tô fazendo tudo que eu posso, com certeza. Você tem que entregar tudo, tá? Eu tô te falando em termos ideais, Elisa, mas a vida da gente às vezes não é ideal, tá? Você tem que entregar tudo. Às vezes o pessoal também me pergunta isso, Caio, quantas horas tu estudava por dia? Eu estudava tudo que eu podia. Eu estudava tudo, tá? Não tem fé, não tem viagem, não tem algo também que é princípio meu aqui, né? Você, no reta final, você não respeita calendário, tá? O teu descanso, quem impõe o teu descanso é o teu cansaço, é o teu corpo, é a necessidade, não é o calendário. Tá? Não sei nem quem foi que fez o calendário há 2.000 anos atrás. Então, não é porque o cara de 2.000 anos atrás me disse que eu tenho que descansar domingo que eu vou descansar domingo. Se domingo é o melhor dia para eu estudar, final de semana, eu vou descansar? Eu vou descansar quando? Então, eu vou descansar quando eu canso. É lógico. Então, pode ser que eu consiga fazer 10 dias performando alto e no 11º dia eu esteja cansado. O que você vai fazer? Você vai descansar. Você tem que respeitar seu corpo. Descansa ali algumas horas, algum turno, se for o caso, pega algo mais leve naquele dia e volta com carga total depois. Mas também em reta final você não respeita calendário, você respeita seu corpo. Na verdade, eu particularmente eu não olho calendário nunca, para falar a verdade. Eu descanso quando eu canso. E final de semana, para mim, é o melhor dia para estudar, para produzir. E quem tem a carga horária semanal já comprometida, tem que estudar final de semana. Tem que estudar final de semana, 2 turnos, viu, Elisa? 2 turnos final de semana. Ah, não, fim de semana eu estudo pelo menos 12 horas cada dia, né? Isso aí é regra. Já Aí. deve ter uns 6 meses que eu tô nesse ritmo já. Então tá excelente. Você pode se dar o luxo, você Durante pode a se dar o luxo. semana é que fica apertado por conta do trabalho, mas eu também sou dessas, Então, eu não canso enquanto eu não morrer, assim, que eu não cair, eu tô estudando. e é bem interessante isso, porque 24 horas, você já mata 24 horas no final de semana. Então, o que você faz na semana ali, deve estar fazendo o quê? 3 horas por dia durante a semana? Se eu estiver trabalhando, 3 por dia é o que dá, assim. Mas já tá 4 bom num dia demais. muito bom. 4 num Né? dia muito bom mesmo. Mas tá uma carga horária bacana, porque aí somando tudo tá dando aí perto de 40 horas. 40 horas semana. Tá legal. É como se tu estudasse 2 turnos de segunda a sexta. Não tá ruim. Pensando assim, é bastante coisa mesmo, né? Que a gente sempre acha que tá pouco e é uma paranoia eterna. Mas não vai ficar doida também não, porque doido e lisa aí Não dá, né? pois é. Obrigada, professor. Vai, Isadora. Caio, é só porque tu falou em alguns momentos sobre quem deve focar em Tocantins ou Mato Grosso, por mais que façam as duas, nessa ideia da Fernanda, de quem fez segunda fase do Piauí agora, você faria aquele esquema de focar no Mato Grosso, deixar a semana para estudar a lei local de Tocantins? Opa, passou aqui, né? Só um minuto, Isadora. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui.
Mas eu tô barbeiro com isso aqui hoje, viu? Saiu, né? Para vocês aí. E Isadora, no teu caso, acho que é uma boa estratégia, tá? Porque você já está mais para avançado mesmo, que de intermediário para avançado. Então dá para tu focar bem no Mato Grosso, tá? Dá para tu focar bem no Mato Grosso e na semana pós Mato Grosso pegar a legislação local do Tocantins. Acho que dá. É perfeitamente possível isso. Até porque o conteúdo geral do Mato Grosso vai se aplicar ao Tocantins. O diabo é só porque no Mato Grosso tem muita legislação local. E eu acho que durante os primeiros 45 dias, como eu coloquei aqui, tu vai gastar muito tempo com legislação local do Mato Grosso, não vai revisar tanto as demais disciplinas, tá? Não vai revisar tanto. Então pode ser que a gente tenha que pensar, e aí é uma formatação mais individual, Isadora, que a gente pode conversar depois, mas talvez a gente tenha que pensar ali numa preparação conjunta dos dois, tá? Uma conjunta dos dois, deixando um pouco do foco do Mato Grosso em termos de, pô, vou dar toda a minha carga horária para a legislação local do Mato Grosso. Talvez não seja o teu caso. Talvez a gente mescle ali uma meta de legislação local e uma meta geral, porque aí tu aproveita as duas. Vai chegar no Mato Grosso, tu vai ter lido mais ou menos 60%, 50% da legislação local. É o gerenciamento de risco que a gente está sujeito. Você não vai conseguir tudo, tá? Mas pelo menos você não deixa de revisar o conteúdo geral para o Tocantins. Você fica, olha, é aquela história, né? Olhando um olho no peixe e outro no gato. Você não esqueceu o Tocantins totalmente. Então, eu acho que para ti, e a gente pode começar depois isso, a gente tem que pensar dessa forma. Vamos selecionar a legislação local do Mato Grosso, não colocar tanta energia nisso, alguma energia importante sim, mas não 100%, sem deixar de revisar a parte geral que vai ser aproveitada no Tocantins, entendeu? Beleza, valeu, Caio. Obrigada. Tássia, Lorena, Oi, prof, tudo bem? tudo bem? Deixa eu te perguntar, justamente sobre, eu gostei até da sua explanação agora para a reta final, que me deixou mais assertivo. Eu conheci o curso por indicação de não sou do curso, eu vim agora, né, que tem indicação da abertura agora do Reta, e aí quem me indicou o curso foi um procurador mesmo, né, e ele pegou e falou assim, não, eu vou fazer Mato Grosso, vou fazer o Tocantins, e não sei se é dessa forma, mas agora nessa reta final, a quantia de questões só que é um pouco, que eu fico um pouco meio preocupada com a quantia de questão para fazer. Porque eu vejo uns falando que é 20 questões só, aí outros falam que tem que ser de 50 a 100, e aí eu queria ver mais ou menos nessa reta final quanto de questões tem que ser habituado. Porque olha só, minha situação é a seguinte, eu sou especialista em quase todas as matérias que caem na advocacia pública. Então, assim, eu não me enquadro numa iniciante. Mas é mais para focar mesmo agora nessa reta final. O que eu poderia fazer? Tá, me conta só um pouco mais sobre esse especialista que você se refere, é pós-graduação? Isso, em Ou tributário, ou trabalho? previdenciário, trabalho, processo de trabalho, administrativo, entendeu? Direito público. Isso é especialização, pós-graduação. Isso. Aí falar que é iniciante, É, eu acho assim que não sei se é. ó, cuidado, vamos investigar um pouquinho mais. Iniciante, entenda, iniciante não é que você é iniciante no direito. O iniciante aqui é iniciante em concursos públicos, que é totalmente diferente Não, de então, em alguns iniciante na academia. por exemplo, Tu eu já fui para fizeste, Campinas e sem estudar, porque não era minha pretensão, fiz só para teste, deu 60 pontos. Sem absolutamente estudar. certo, tá. E a tua dúvida é sobre a quantidade de questões para qual dos concursos? Isso. Agora nessa reta final. Porque
diferente de muitos Tá, que estão mas para qual? fazendo, eles fizeram um extensivo e tal, e no meu caso eu não fiz extensivo, eu fiz toda a minha preparação por livros. Tá. E tu tá olhando qual dos dois concursos ou os dois? Os dois. Os dois. Os dois. Bom, em termos de quantidade de questões, varia o momento, tá? Deixa eu voltar aqui para aquela tela lá. Essas questões do primeiro bloco, como eu tenho muito conteúdo novo para estudar, aqui neste período aqui, ó, como eu tenho muito conteúdo novo para estudar, a quantidade de questões diminui. E também porque a finalidade aqui é fixação. Então, aqui eu deixaria ali a última hora do dia para fazer questões só. Então, algo mais light para fins de fixação. Agora, neste período aqui, que eu estou revisando por questões, aí é um calhamaço, é um caminhão de questões, é o máximo que você conseguir. Aqui, basicamente, teu dia vai ser fazendo questões e corrigindo questões, fazendo e corrigindo, evidentemente. Então, aqui é uma quantidade grande. Então, eu prefiro pensar em horas dia do que propriamente em quantidade, porque aí varia de aluno para aluno. Mas aqui, nesta parte final, você vai gastar, sei lá, 70% do teu dia fazendo questão, 20% corrigindo e 10% para conteúdo novo. E aí, a quantidade de horas depende de cada aluno, tá? Inverte um pouco. Se aqui eu deixo 1 hora final, 1 hora e meia final, 90 minutos finais de preparação, aqui, na verdade, eu consumo, sei lá, falando aqui de uma preparação de 2 turnos, aqui eu consumo 1 turno e meio com questões, tá? 1 turno e meio. 5 horas fazendo e corrigindo questões, no por meu exemplo. caso, assim, eu pedi todas as licenças e todas as férias que eu tinha para poder estudar para os dois, entendeu? Eu tenho 3 tempos livres. Show de bola. Hoje. Show de bola. Tu tá estudando há quanto tempo para concurso? Isso já tem alguns, assim, já tem algum tempo, assim, que eu estudo para concurso, né? Só que eu nunca tive um tempo bom para me preparar. Então, toda vez bate na trave, bate na trave para a segunda fase, entendeu? Fica na segunda, assim, nessa situação. Entendi. Se tu tá batendo na trave, talvez aumentar a quantidade de questões pode ser um bom remédio, tá? Tá batendo na trave, talvez esteja faltando questão ou legislação ou os dois. Tem que investigar um pouco mais, Tássia. Beleza? Entendi. Mas obrigada, viu, prof? Beleza. Tamo junto. Oi, Carla. Carla Leal. Tá até sem áudio, Carla. Professor, agora. Oi, agora sim. Bem-vindo, boa noite. Então, professor, eu gostei muito dessa sua live, e principalmente porque, assim, até então eu estava com a ideia, eu me considero, assim, uma aluna intermediária, né? Eu já fiz algumas provas, estou estudando tem uns 2 anos e meio, 3 anos. Já passei por algumas segundas fases, mas ainda não fui nomeada. E assim, em princípio, eu estava com a ideia de fazer Mato Grosso e Tocantins, sendo que, na verdade, a minha preferência seria por Tocantins. Então, assim, tendo em vista essa quantidade de leis locais de Mato Grosso e tal, eu não me sinto segura de estudar em uma semana só a legislação de Tocantins, até porque eu acho que tem algumas matérias que são muito... Algumas legislações, melhor dizendo, que são muito parecidas. Por exemplo, Código Tributário de ambos os estados. Mas esse eu já vou te dizer que você não vai estudar. Pelo menos não comigo. Não. Eu já vou te dizer que isso aí você não vai estudar. Pelo menos não comigo. Eu não vou te recomendar. Então, Isso eu acho que o Código Tributário não é uma lei importante. Muito grande, não. É importante demais, mas é grande demais. Então, assim, e aí, assim, a maioria dos professores tem realmente indicado isso, né? Você vai focar meio que para o Mato Grosso, e aí na semana final entrar dentro, assim, cair dentro de Tocantins. Isso, mas assim, no tem que ter meu cuidado com isso.
Pois é, porque no meu caso, assim, o meu foco é Tocantins, entendeu? Então é Tocantins. Cai matando o Tocantins. Cai matando o Tocantins e... Aí, lógico, você tá, como dizia o filósofo, né, Chorão, cada escolha é uma renúncia. Se você cai no Tocantins, você tem que ter uma mentalidade madura para entender que tu não... que tu pode não performar bem no Mato Grosso, mesmo que tu vá lá fazer a prova. Exatamente. É isso que eu tô pensando, assim. E a tua live de hoje foi bem esclarecedora, porque eu acho que eu finalmente decidi, assim. Eu realmente vou focar no Tocantins e é isso. E, assim, eu tava com pena se tu tiver condição de focar no Tocantins e fazer Mato Grosso, seria um bom teste, porque é uma prova na semana anterior, da mesma banca, e que tu vai aproveitar ali talvez umas 75 questões comuns. Aproveitar, entenda, não repetir, óbvio. Aproveitar em termos de ser cobrada no conteúdo que vai ser cobrado também no Tocantins. Então, seria um bom teste ir lá fazer, agora com a programação mental que eu estou te passando, tá? E não... porque tem aluno que diz assim, eu vou e vou fazer por fazer. Aí vai lá, faz por fazer, chega segunda-feira, tá querendo jogar da ponte. Eu tô destruído. Pô, a minha prova vai ser daqui a 6 dias e foi uma merda lá, e eu tô agora mal e tal, não vou nem fazer mais Tocantins. Tá? Então, cuidado com essa parte mental. Se você é alguém forte mentalmente, que consegue fazer esse tipo de programação, ótimo. Se você já sabe que é mais frágil, cuidado, por quê? Porque tu vai se submeter a uma prova difícil, que é o Mato Grosso, sem estar se preparando especificamente para o Mato Grosso. Não, pois é. Quanto a isso, eu já tinha até comprado passagem, mas comprei aquela de reembolso, né? Sim. Já estou considerando nem ir fazer, porque também eu penso o seguinte, tem outras provas que estão para sair aí, provas boas, né? Por exemplo, tem a do Rio, eu sou do Rio, né? PGM Rio, que vai sair. Sim. Tem PGM BH, hoje saiu Belém também, que tem família lá, então, enfim, saiu o anúncio, melhor dizendo, né? Do provável concurso aí para os próximos meses, sei lá. Então, assim, é aquilo que você falou no começo também da live, né? Acho que Mato Grosso não é para iniciantes, é uma prova também difícil, de muito tempo também, né? São 3 discursivas, oral e tudo mais, então... Os caras querem ser, não sei porque Mato Grosso, São Paulo e Goiás e Pará. Pará também assim. O pessoal pensa que está fazendo prova para não sei nem para quê. Sei lá. Então tá, professor, obrigada, foi muito bom o encontro de hoje, que eu acho que eu finalmente me decidi aqui. Tamo junto, Carla, seja bem-vinda. Acho que eu nunca tinha te visto por aqui, mas a gente sempre faz algum encontro. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Meus amigos, se ninguém tem mais dúvidas, eu vou passar para vocês aqui 3 coisas, na verdade, né? Tô lançando nesse exato momento os retas finais, vou passar os links e um cupom para vocês de 20% para quem tiver interesse, tá? Este que eu acabei de colocar é o curso do Tocantins, e este que eu vou colocar agora é o link do Mato Grosso, tá aqui. Os cupons, o que é esse negócio? Tá aparecendo um negócio do Piauí para vocês aí, tá? Não, né? Não, deixa eu fechar aqui. E os cupons, vocês vão utilizar, se quiserem, são esses aqui que eu vou copiar agora, que a Luana acabou de fazer. Tá? Respectivamente, Tocantins e Mato Grosso, 20%, tá? É um curso, como eu disse para vocês, é um curso baseado num cronograma estratégico, e a partir desse cronograma estratégico eu alimento com conteúdos. Aqui é um exemplo, né? Aqui é o exemplo do Piauí que eu estou mostrando para vocês. Aqui eu organizo as metas, são 2 metas por dia, tá? Nos primeiros dias a gente vai ver conteúdo novo, eu vou dissecar o edital, entender quais são as principais legislações locais, os principais assuntos. Já vou colocar esses principais assuntos no começo e vou reservar o final para
as nossas revisões, tá? Os cursos também têm aulas esquematizadas, não sei se faz muito sentido no reta final, mas de toda forma são aulas curtas e de temas específicos, e tem também 2 simulados objetivos formatados no padrão FCC, tá? Então vejam se faz sentido esses cursos para vocês, tanto reta final Tocantins quanto reta final Mato Grosso vão estar sob a minha coordenação pessoal. Nos últimos 2 concursos do Tocantins e do Mato Grosso, a gente aprovou uma ruma de aluno, né, como diz aqui. Tocantins, por exemplo, muitos alunos, inclusive do extensivo, Isadora, foram aprovados, por isso é que eu me referi ao Tocantins como um estado que respeita intermediários, muitos alunos do extensivo aprovados, e no Mato Grosso também, a gente fez lá, inclusive, provas orais simuladas lá no próprio estado do Mato Grosso. Então, vejam aí, olhem, quem não conhece o temas ainda, olhem a nossa página, assistam as entrevistas com os aprovados, super legal aquilo ali, vejam as listas de aprovados, inclusive de Tocantins e Mato Grosso, e se fizer sentido, eu ficarei honrado em estar do lado de vocês nestes próximos 2 meses, tá? Beleza, turma? Tamo junto, galera. Um abração a todos, boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe a jornada de cada um de vocês. Um abraço.